Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se no Salmo de número 118, 22 e 23, que diz assim: A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como a principal angular de esquina. E isso é coisa maravilhosa que foi feita pelo nosso Deus. A nossa reflexão dessa manhã vai estar aí falando a respeito dessa maravilha que é essa construção, que é essa obra magnífica que o salmista ele fala aqui no Antigo Testamento e no Evangelho de Mateus. Jesus repete isso, traduzindo essa realidade como uma profecia feita ali naquele salmo que falava acerca dele próprio, pela rejeição, por tudo aquilo que ele passou. E ele foi posto também como a pedra angular para que a vida espiritual nossa ela pudesse ter uma referência capaz de nos aproximarmos da vontade de Deus e do projeto que Deus tem para a vida de cada um indivíduo. Então, é bastante importante a gente aprender aqui com o salmista, porque aquelas construções antigas elas tinham sempre uma pedra que os edificadores escolhiam ali direitinho e colocavam ela lá na esquina da construção, e ela traçava uma linha paralela entre duas paredes, e essa linha paralela permitia que isso fosse um referencial para toda aquela construção, a fim de que aquela construção ela subisse certinho dentro da prumada, sem descambar para a esquerda nem para a direita, permitindo assim que, vindo o vendaval, vindo a chuva, trovões, elas se mantivessem ali estruturada e firme, porque ela foi feita debaixo de uma referência muito boa, e você poderia fazer qualquer tipo de coisa, desde uma casa pequena até uma construção grande. O templo que Salomão fez também tinha ali aquela pedra angular. Mas o salmista ele sugere a nós que em muitas construções antigas, algumas pessoas, alguns construtores, eles não lançavam mão de pegar uma pedra fundamental, fazia de qualquer jeito da sua cabeça, achando que tinha conhecimento suficiente para não precisar de uma referência, e construíam ali as suas casas, construíam ali as suas mansões, e assim crescia torto e não era sustentado quando vinha aqueles vendavais fortes. Então, Jesus ele pôde estar trazendo esse ensinamento também para nós no Evangelho de Mateus, quando ele disse que vocês não leram lá no Salmo de número 118, que fala que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por Deus como principal de esquina. Então, a nossa vida ela é um constante aprendizado. E esse aprendizado, diante da palavra de Deus, o conhecimento que nós adquirimos, ele é semelhante a uma construção, a um edifício. E como os edifícios antigos, eles precisavam de uma referência, nós também precisamos ter um referencial da nossa vida. A nossa vida espiritual, ela tende a falhar, ela tende a não conseguir êxito se não tiver sem uma referência, porque nós não temos condições de poder edificar nada, nem mesmo a nossa própria vida, mas nós precisamos do auxílio de Deus, da orientação de Deus e dessa referência. Com essa referência você vai estruturando, você vai cuidando que as paredes subam certinho dentro da prumada perfeita, e a sua vida ela vai ser abençoada. E o salmista no versículo 23, ele fala uma coisa tremenda acerca dessa construção, dessa referência. Ele fala que isso é coisa de Deus, e isso é maravilhosíssimo. É Deus que proporciona isso para nós. É Deus que coloca à disposição nossa essa referência que é Jesus, para que a nossa vida seja uma vida de fato que agrade a Deus. Se você vê alguém vivendo uma vida, tentando viver uma vida sem agradar a Deus, é porque não tem esse referencial, é porque não colocou Jesus como uma pedra angular de esquina. E eu convido a você para que você possa fazer isso, estruturar a sua construção espiritual, a sua vida espiritual,
colocando Jesus como referencial. E como é que coloca Jesus como referencial? É você olhando para Ele, olhando para a palavra dele, olhando para os ensinamentos dele e atentando para tudo que ele fala. Assim, você está tendo um referencial que vai fazer de você uma pessoa justa, honesta, verdadeira e uma pessoa quem Deus ama. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele oriente você, que Ele dê a você essa referência, que você se aproprie dela, para que a estrutura da sua vida espiritual possa estar muito bem fundamentada. Que Deus te abençoe. Amém.